Últimos dias, aqui na Serra Gaúcha, em todo o estado do Rio Grande do Sul, estamos vivendo esse período de calamidade diante destas chuvas intensas que estamos vivendo, afetando diretamente a rotina de toda a comunidade, também acadêmica, que estamos aqui com a nossa convidada de hoje, falando sobre o Instituto Federal do nosso estado do Rio Grande do Sul, aqui de Bento Gonçalves. Estamos com a Luciana Pereira Berno, ela que é diretora de ensino do Instituto Federal, Campus Bento Gonçalves. Eu quero te dizer, Luciana, seja muito bem-vinda ao nosso programa Ideal. Estou muito feliz com a tua participação aqui conosco. E, claro, queremos entender um pouquinho o que está acontecendo no Instituto diante de todo esse trabalho de voluntariado, de lideranças de toda a nossa cidade e região, aqui no Instituto. Seja muito bem-vinda, Luciana. Muito obrigada, Beatriz. Bom dia. O Instituto, então, ele virou o Campus Bento Gonçalves, né? Virou, desde o dia 2 de maio, um centro de referência das doações. Foi um trabalho muito bonito que se viu a partir de uma solicitação de um espaço para alojamento das doações pelo advindo do Corpo de Bombeiros. E o nosso diretor-geral prontamente cedeu a nossa infraestrutura e a partir daí se formou uma corrente, então, de voluntários e de doadores. Então, daqui a gente já agradece imensamente por todo o recebimento ao longo desse tempo. A gente percebeu que ao longo conforme ia passando o tempo, né? Então, isso iniciou na quinta-feira, dia 2 de maio, e no final de semana, por exemplo, a gente teve um aumento expressivo das doações, que num primeiro momento elas foram utilizadas para suprir as necessidades do município de Bento Gonçalves, principalmente Faria Lemos, Tuiuti, São Valentim, e depois com o volume de doações, com o volume de voluntários que nós fomos agregando ao longo do tempo, nós conseguimos encaminhar doações para mais de 30 municípios do Rio Grande do Sul. Coisa mais linda! Vocês ouviram? Mais de 30 municípios sendo atendidos. Isso é fantástico. E agora, então, a partir destes dias, está, então, lá no pavilhão E. Isso. Pensando numa melhor ambiente de trabalho dos voluntários, uma melhor forma de logística dessas doações também, e pelo volume considerável, decidiu-se, então, que migraríamos para o pavilhão E da Fundapark. Então, a gente ia ampliando o rol de instituições que estão à frente desse contexto aí de triagem, separação e logística e encaminhamento aí das doações. Claro, e até porque agora abre um outro espaço de doações, não é só mais roupas, alimentos, materiais de higiene, de limpeza, agora também podem doar, devem. Nós todos precisamos doar também móveis, eletrodomésticos, e o espaço precisa, então, bem maior nesse sentido. Exatamente. Claro, porque imaginem essas pessoas que passaram por as vítimas das enchentes, porque eu coloco no plural, das enchentes, porque, gente, começou o ano passado e continua ainda essas chuvas. Perderam tudo. São vidas a serem reconstruídas, Meu né? Deus. Além dos bens materiais, são vidas também. Claro, então, aqui a gente faz esse chamamento, não é mesmo, Luciana? Para que quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo agora, para que dê uma olhada na tua casa, na tua empresa, porque muitas empresas também foram afetadas. Então, o que é que tu podes doar? Tu tem uma mesa de escritório, uma cadeira de escritório, um balcão, uma cama, não importa o que. A gente precisa fazer esse movimento agora, com certeza. Colchões também são muito bem-vindos. Claro, os colchões são essenciais nesse coisas momento. Que a gente, às vezes, nem brinquedos de crianças, livros, né? São todas doações que também são importantes em todo esse contexto de perda que todo o Estado tem. E tu falaste, Luciana, do trabalho dos voluntários. Eu achei tão bacana, porque estávamos comentando, estou acompanhando diretamente, porque a minha sobrinha e afilhada Laura
Querida, agora ela vai dizer, a Dina falou de mim. Mas ela é aluna do Instituto Federal, está cursando enologia, faculdade de enologia, e ela está trabalhando como voluntária. Então, por isso, a nossa família acompanha todo esse movimento que o Instituto incentiva todos os alunos a serem voluntários. E isso é uma corrente fantástica, porque ela instigou também a família a ser. Então, isso vai multiplicando. Exatamente. Então, quero dar parabéns à direção, a esse trabalho que vocês estão desenvolvendo com os alunos, porque é uma corrente do bem. É uma sala de aula, a gente diz, né? Então, nesse momento, que inclusive as nossas atividades precisaram ser suspensas pelas 2 primeiras semanas, em virtude de todo o contexto, os alunos que não conseguiam chegar no campus e a nossa utilização da infraestrutura sendo a sede das doações. Então, os alunos não tiveram aula nesse momento, nessas 2 semanas. Mas a participação deles nesse contexto de voluntariados, auxiliando nesse processo, a gente entende que é uma formação cidadã que a gente promove também para os alunos e repassa isso para as famílias. Então, é uma corrente que se formou, que é admirável, né, na cidade de Bento. Não estavam só falando sobre cidadania, vocês estavam exercitando. Isso é muito bacana. Realmente leva os parabéns, por favor, a toda a direção, porque é muito importante ter esse reconhecimento de toda uma comunidade do trabalho executado pelo Instituto Federal. E chegamos a ter em torno de 1.600 voluntários, no pico dos voluntários de atuação ali no campus. Que coisa mais linda! Ai, que coisa linda. Obrigada a todos que trabalharam. É importante a gente estar falando isso. E obrigada a todos que continuam trabalhando lá na Fundapar. Que é super importante, né, Beatriz? Eu sei que a energia e o cansaço vai tomando conta, mas as pessoas ainda precisam da gente. E é importante essa tua fala, Luciana, porque vai precisar de voluntários durante muito tempo. Não é só agora. Então, vamos trabalhar em revezamento. Eu só posso em tal dia da semana. Vá lá e trabalhe naquele dia. Eu só posso em tal horário. Não tem problema. Eu acho que a gente precisa ter essa escala, favorecer essa escala para quê? Para que quem estava em linha de frente no início possa descansar, colocar o oxigênio novamente e aí depois retomar. Porque nós precisamos ter, porque senão ninguém vai suportar ficar o tempo inteiro ali. Não. À frente. É um trabalho que cansa, desgasta, enfim, eu acho que é importante a participação da maior quantidade possível de pessoas. Então tá aí, tá feito o convite, porque sim, nós precisamos de mais voluntários. Então, faça essa escala, vá lá. Então, agora, lembrando, no pavilhão E da Fundapar. Exatamente. Com mais instituições envolvidas, a exemplo da UX, Bento Mais 20, o IFRS, os grupos de voluntariado, o Pé na Lama, que nos ajudaram muito durante esse processo, o Círculo Solidário. Então, várias instituições que agora se unem para esse bem comum. Tem um ônibus também colocado à disposição, que sai que horas? Você te lembra? Agora eu estou aqui pensando, eu vou colocar depois na legenda, vamos falar sobre isso, depois no encerramento do programa a gente coloca o horário aqui. Porque sai um ônibus na frente do Instituto Federal. E de várias localidades da cidade. Que leva os voluntários lá para a Fundapar. E leva e traz depois na volta. Facilita o deslocamento de muita gente. Claro, perfeito. Bom, Luciana, temos que também conversar, claro, imagina, estou conversando contigo aqui, eu preciso falar sobre o auxílio emergencial, que o Instituto também favorece, auxilia os alunos. Nos fala um pouquinho sobre isso. O auxílio emergencial, então, ele foi uma medida do governo federal para auxiliar todos os alunos que foram impactados diretamente com as enchentes e deslizamentos no estado do Rio Grande do Sul, com estudantes das universidades e institutos federais do Rio Grande do Sul. É um auxílio emergencial, então, no valor de R$1.000, e ele é destinado aos alunos que tiveram impacto como destelhamento, perda de bens materiais, alagamento, e pode ser solicitado, então, foi solicitado pelos nossos alunos via formulário eletrônico
e o pagamento vai ser realizado até o final desse mês. Ai, que maravilha. Mas tem outros tipos de auxílios também no Instituto? Sim, baseado na renda familiar, os nossos alunos regularmente matriculados, né, com a frequência nas disciplinas, eles têm a possibilidade também de solicitar o auxílio estudantil, que é uma ajuda de custo, então, que a gente, de forma contínua e perene, a gente permanece ali em todas as universidades. Perfeito, perfeito. Não, e é importante nós falarmos sobre isso, por quê? Porque isso faz com que todas as pessoas tenham acesso à educação. Sim. E a permanência, né? E a permanência. É o que a gente diz, não é só o ingresso, é a permanência e o êxito. Então, esses auxílios corroboram e auxiliam os alunos, de fato, a permanecerem conosco, às vezes se dedicando só ao estudo, né? Exatamente. Então, isso é bem importante também para o êxito da formação dos nossos alunos. Claro, não. E aqui eu estou falando contigo e pensando, Luciana, esse momento que abala todos nós, com certeza, psicologicamente, é algo emocional, é muito difícil. Realmente todos estamos passando por isso. Mas quem foi afetado, muito mais. E o Instituto está cuidando também deste bem-estar dos alunos, né? Emocional, psicológico. Estão desenvolvendo isso também? Beatriz, as nossas atividades, no momento, acadêmicas e administrativas, elas estão no formato não presencial. Remoto. Por que dessa decisão? Então, essa decisão foi tomada em função de previsões meteorológicas de muita chuva ao longo das semanas. Pelas condições de acesso ao campus, nós temos alunos de várias cidades, Veranópolis até Guaíba, por exemplo. Que estão totalmente isolados. Que eles não conseguem acessar Bento Gonçalves, né? Santa Teresa, Cotiporã, e que não conseguiriam chegar ao campus para participar presencialmente das aulas. Então, foi uma medida, de certa forma, a gente acredita que por pouco tempo, mas que até essa situação se regularize de uma forma mais ampla possível, que a gente consiga não deixar nenhum aluno desassistido. Então, essa semana agora a gente está com as atividades de forma não presencial, e a gente, de uma maneira, neste momento de pensar nesse bem-estar, pensando que tem alunos nossos que perderam familiares, que perderam casas, que estão desalojados, e que não tem o mínimo psicológico, né, para estar desenvolvendo atividades, nem que seja no formato não presencial. Então, a gente solicitou aos docentes que encaminhassem atividades com prazos bem estendidos, que tivesse um mínimo de empatia nesse momento, né? Então, as atividades estão sendo retomadas de uma forma, de certa forma, solidária, vamos dizer assim. Ai, que ótimo. Isso é muito importante, porque neste lugar de empatia com essas pessoas, com esses alunos, com esses acadêmicos, porque eu imagino, tem toda uma situação, é muito mais, nós estamos falando agora na busca da sobrevivência individual, na sobrevivência familiar das pessoas que estão com eles. Perdemos aluna, então o nosso deslizamento, então também além de aluno, pai de aluna, então tem muitos familiares e nossos próprios alunos que tivemos perda. Então, é todo mundo da comunidade acadêmica muito fragilizado também nesse momento. Claro, eu imagino. E que recebam os nossos sentimentos, claro, com certeza, porque isso é algo que... Eu tive até uma fala, Luciana, que é importante colocarmos. No período da pandemia, nós precisamos ficar afastados para sobreviver. Agora é o contrário, nós precisamos de união, de todos juntos, nós precisamos do outro para sobreviver. Então, aí é realmente todo mundo de mãos dadas, não tem outra forma. Isso. Eu fico muito feliz com essa atitude, e não esperava, claro, outra atitude do Instituto Federal, da direção, porque, sim, o foco primeiro são os alunos, Exatamente. A comunidade estudantil. É a preservação da saúde e bem-estar deles, né?
E aí os nossos psicólogos, assistentes social, estão debruçados em cima de um plano de retomada, né? Para quando retornarmos o presencial, talvez a gente não consiga atingir todos os alunos no sentido de que algumas localidades ainda talvez estejam inacessíveis ao campus, mas nenhum aluno será prejudicado. Esse provavelmente terá que seguir na modalidade não presencial. Claro. Né? Mas aí são casos mais pontuais, a gente acredita. Mas numa retomada presencial, a gente estamos planejando algumas ações pensando nessa saúde e bem-estar dos nossos tanto servidores quanto alunos. Tá certo, perfeito. Luciana, tem outra questão que é importante aproveitar esse momento e divulgarmos. Tem cursos de extensão que é aberto à comunidade. Sim. Então, quem está nos assistindo, nos ouvindo agora, tem a oportunidade de estudar no Instituto Federal. Fale um pouquinho sobre isso. A nossa instituição, além dos nossos cursos regulares, né, tanto de nível médio técnico, graduação e pós-graduação, onde tem processo seletivo, enfim, para adentrar e ser nosso aluno, a gente tem a oportunidade, ou a comunidade tem a oportunidade de participar conosco de alguns projetos, principalmente os projetos de extensão. O que é um projeto de extensão? É que ele justamente tem como público-alvo a comunidade externa. São cursos normalmente de curta duração, né? Não é um curso regular, mas ele dá um certificado. E que a comunidade tem a oportunidade de se capacitar um pouquinho ou de aumentar, ampliar o seu conhecimento frente a algum conteúdo específico. E eles acontecem sob coordenação de algum servidor e ao longo de todo o ano. Então, as inscrições para a participação desses cursos, elas sempre são disponibilizadas no nosso site. E de forma gratuita. E de forma gratuita. Site e redes sociais, a gente está sempre publicando lá para manter a comunidade o mais atualizada possível e frente a essas oportunidades, né? Claro, e como é que, tu te recorda o site do Instituto? O site é ifrs.edu.br/Bento. Ó, tá aí então. Presta bem, repete para eles, por favor. ifrs.edu.br/Bento. Combinados. Ó, tá aí, tem a oportunidade de forma gratuita receber formação. Ah, não, é imperdível. Uma coisa bem importante de enfatizar também, Beatriz, nos nossos cursos regulares, esse que eu comentei de ensino médio, superior e pós-graduação, eles também são gratuitos. Todos os nossos cursos são gratuitos e às vezes as pessoas não sabem disso. Então, acho que é importante aproveitar esse espaço para a gente divulgar isso também. Com certeza, porque é levar o ensino a todos. Exatamente. Isso é muito importante, porque nós estamos falando, sim, aqui de cidadania, nós estamos falando educação para todos, sim. É a base de uma sociedade. Eu fico muito feliz com a tua participação muito aqui. Obrigada. Eu queria mais tempo, mas ok, vamos assim neste momento, mas quero te dizer que o nosso microfone aqui do Programa Ideal e da Rádio Difusora está aberto ao Instituto Federal para qualquer comunicação, qualquer aviso, por favor, nos avise que a gente divulga aqui, porque é muito importante que toda a comunidade tenha acesso a essas informações. Muito obrigada. A Rádio Difusora sempre é nosso parceiro em várias oportunidades.